Olá, meu nome é Dr. Leão Alvim, eu sou médico nefrologista e hoje nós vamos abordar a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Diferente do diabético tipo 1, que é uma doença autoimune, o diabético tipo 2 é uma doença comportamental. A nossa mudança de hábito, a alimentação ruim, a vida sedentária, a falta de atividade física faz com que os pacientes eles começam a ganhar peso e aos poucos vai tendo várias repercussões no organismo. Inicialmente, de modo leve, aparece cefaleia, tonturas, sensação de empachamento gástrico, aquela plenitude gástrica, como se o estômago estivesse cheio, né? Uma plenitude gástrica. E alguns exames eles já mostram que o organismo está começando a ficar inflamado. Exames como o PCR, a ferritina, o ácido úrico, vão mostrando sinais de que o organismo está inflamado. E aos poucos o paciente continua com um hábito ruim e principalmente a ingesta grande de carboidrato, de alimentos processados, muita farinha, açúcar, refrigerante. Isso começa a causar alterações microvasculares nos vasos mais finos, extremidades. Por isso que o diabético, quando ele corta o dedo do pé, ele tem dificuldade de cicatrizar, ele tem, às vezes, vai para amputação. Por isso que é aumentado o número de pacientes diabéticos que vão para insuficiência renal crônica, que vão para hemodiálise, porque o rim é um novelo de pequenos vasinhos. AVC, infarto é muito aumentado no diabético. E isso é causa dessa inflamação, dessa ingesta abusiva de carboidrato. E como que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. O paciente, ele às vezes se baseia muito na glicemia e a glicose no corpo, às vezes ela está normal. Por que ela está normal? O paciente o valor normal de glicose é até 99. Né? Vamos supor que o paciente comece a subir um pouco a glicose vai lá para 110. O que o pâncreas faz? O pâncreas ele aumenta a produção de insulina. Né? Ele aumentando a produção de insulina, a glicose volta ao normal. Não há mudança de hábito do paciente no hábito de vida. A glicose novamente vai subir e novamente o organismo vai produzir mais insulina. E o pâncreas vai ficando esgotado. O pâncreas começa como se ele gritasse, fala, é muita produção de insulina para mim, meu trabalho está muito grande. E aos poucos ele começa a ter uma falência. Ele fala, não aguento mais e para de produzir insulina. A partir daí, o paciente ele vira diabético tipo 2. O motivo desse vídeo é mostrar que nós temos cada vez mais um aumento do número de diabético tipo 2. Cada vez mais o paciente, aquele paciente obeso, aquele paciente que tem cintura abdominal, aquela gordura abdominal. Você faz um exame de ultrassom, o paciente tem uma gordura hepática também no fígado. E a gente sabe que isto pode ser revertido. Esse número de pacientes diabéticos, ele pode ser revertido. E como é que funciona a parte de obesidade? Isso funciona tanto para o diabético como para os pacientes obesos também, porque a insulina é um hormônio engordador, né? Então, primeiro a gente vai tendo um hábito ruim, vai ingerindo muito carboidrato, muito alimento processado, muita farinha, muito refrigerante, e a insulina, aquilo vai acumulando primeiro no organismo carboidrato. Então você tem um carboidrato que você usa como forma de energia,
para o seu dia a dia, para as suas atividades. O excesso de carboidrato ele começa a ficar depositado no fígado em forma de glicogênio, uma reserva de carboidrato. Isso acontece no músculo também, uma reserva de glicogênio, carboidrato se transforma em glicogênio, uma reserva no músculo. E o excesso, a insulina alta, ela empurra para dentro da célula e isso vira gordura. E cada vez mais ela vai empurrando, aquilo que eu expliquei no início aqui, vai aumentando a insulina e ela empurra cada vez mais. E quanto mais alta a insulina e quanto maior é a gordura no organismo, mais é a resistência à insulina. Ou seja, o organismo precisa de mais insulina para controlar a glicose. Se não houver o ciclo contrário, o que é o ciclo contrário? Vamos diminuir a alimentação de processado, vamos diminuir o número de carboidrato, vamos ter uma comida mais saudável, vamos desembrulhar menos e vamos descascar mais, coisas naturais, para que o que tem de carboidrato comece a ser queimado pelo organismo, retire a reserva hepática, retire a reserva muscular e comece a tirar a gordura. E o paciente vai perdendo a gordura e vai emagrecendo. Né? Só que não pode ter o famoso dia do lixo nessa fase inicial, quando o paciente está muito inflamado. Porque o dia do lixo é aquele assim, um dia da semana eu vou abusar, porque você está numa fase que você está revertendo. Se você chegar nesse dia do lixo e falar assim, agora eu vou comer uma torta, um doce, você vai repor toda a energia de novo antes do organismo começar a queimar a própria gordura. Como nefrologista, eu vou dar um exemplo de um dos órgãos que pode ser afetado, que é o rim, né? Como acontece isso? Alta insulina, né? O rim começa a reter água, sódio, potássio. A pressão arterial sobe. Tá vendo? É uma cascata de problemas que a gente vai levando para o organismo. E aí o rim acaba perdendo o rim. E também, assim, a pressão alta vai ser um fator a mais, tanto para o rim, mas como para infarto, para AVC, para outros problemas no nosso organismo. Então, essa doença que começa com resistência à insulínica e vira diabético tipo 2, é uma doença muito preocupante, porque a população mundial, não só brasileira, mas a população mundial, ela vem engordando. Mais de 50% da população hoje está acima do peso. E se a gente não frear isso, nós vamos ter um aumento muito grande de doenças como insuficiência renal, como infarto e como AVC. Fica a dica aqui. O meu muito obrigado e até a próxima.